Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um episódio sobre NBA, programa extra. Como eu prometi, quando tivesse muita coisa para falar, ia ter programa extra. E tem, na primeira parte, eu vou receber o Matheus Carvalho, do Pisou na Linha, do Jumper Brasil. A gente vai falar sobre as últimas notícias do James Harden, suposto fim das negociações de troca do Philadelphia 76ers com ele. E também sobre o Hall da Fama, né? Mas de um pouco diferente. A gente pegou jogadores atuais na NBA e a gente debateu sobre quais deveriam entrar e quais não deveriam entrar no Hall da Fama. Foi uma discussão bem legal, a gente discordou de alguns nomes, então espero que vocês gostem. Na segunda parte, uma entrevista exclusiva com o Arlen Lima, agente da A11 Sports, que agencia a carreira dos principais jogadores brasileiros de basquete, como Gui Santos, Raulzinho, Didi. A empresa fez também a carreira do Varejão, do Nenê e tal. Agenciou esses jogadores todos, vários outros jogadores. Pensa no jogador brasileiro de basquete, provavelmente é da 11. Uma conversa muito legal com o Arlen. A gente falou sobre bastidores, como é trabalhar com basquete, futuro do basquete brasileiro, situação do Gui Santos lá no Golden State Warriors. Então, uma conversa bem legal. Se inscreve aqui no canal se você estiver assistindo no YouTube. Segue no Spotify, no aplicativo de podcast que você usa. Liga a notificação. Deixa 5 estrelas na avaliação, que ajuda também o programa a crescer. Então é isso, vamos para a primeira parte da minha conversa com o Matheus. Matheus Carvalho aqui com a gente, Pisou na Linha, Jumper Brasil. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Obrigado você, mais um convite, já tô podendo pedir música na terceira vez. E vamos falar aí de NBA, de Hall da Fama, né, que teve nesse final de semana. Bora lá. Muita coisa pra gente falar, realmente. Episódio extra, né, eu prometi, quando tivesse muito assunto, a gente ia ter um episódio sobre NBA no início da semana também, além do episódio ali de quarta pra quinta-feira. Vamos começar falando sobre as últimas notícias envolvendo o James Harden, né, pra quem não viu, o Philadelphia 76ers supostamente encerrou conversas de troca envolvendo o James Harden. Basicamente conversou com um time, o Los Angeles Clippers. A troca não se materializou e agora o 76ers espera que o James Harden seja jogador deles na próxima temporada. Em retrospecto, Matheus, não era difícil de se prever isso, né? Porque o James Harden exerceu a opção dele de renovação por mais um ano porque ele não tinha muito mercado. E se não tinha muito mercado para assinar como free agent, não tinha muito mercado de times interessados em trocar por ele. Então ele meio que ficou sem opção mesmo. Eu já tinha alguns rumores, né, de que ele tinha aceitado a opção de jogador justamente para ser trocado pro Clippers, né, porque o Clippers tinha o teto salarial não permitiria, né, que o Clippers assinasse com o James Harden na free agency. Então, acho que era previsível até. Acho que mesmo com uma liga onde hoje as estrelas, os grandes jogadores têm mais controle sobre os seus destinos, acho que o único final onde o Harden era trocado pro Clippers, os únicos dois, na verdade, era se o Paul George fosse enviado, e isso não fazia muito sentido pro Clippers, e 2, se a maioria dos grandes coadjuvantes fossem enviados. E aí, no fim, né, falou que não teve nenhuma oferta de fato, né, o Clippers teve notícia de que teve ali perto de enviar o Terrence Mann, mas estava meio, né, hesitando nessa possibilidade, e acabou não acontecendo. Acho que como a gente disse, é um mercado que agora, até com o novo acordo de trabalho e afins, tende a ser uma coisa um pouco mais normal. Isso já aconteceu ano passado, né, com o Kevin Durant. Antes dele ir pro Phoenix Suns, a gente lembra lá que na agência livre ele pediu para ser trocado antes, ele não conseguiu ali numa situação diferente por conta do preço da troca do Rudy Gobert, inflacionou o mercado e afins, mas pelo segundo ano seguido, né, e a gente tá em meio também a um imbróglio do Damian Lillard, que é uma situação ali um pouco, né, eu acho que o Damian Lillard vai ser trocado de fato, muito pelo Portland estar em reconstrução, que diferente do Sixers, né? O problema é que impactou muito aqui, o Philadelphia não está em reconstrução, então precisava de um pacote grande. E o Clippers quis, mas não quis a esse ponto. Se o ponto que não deixou a troca se materializar foi os Clippers não quererem mandar o Terrence Mann, eles não queriam de verdade o James Harden, né? Porque você quer realmente o James Harden. Terrence Mann eu acho que é um bom jogador jovem ainda, eu acho que ele ainda pode evoluir. Mas se você realmente quer o James Harden, você manda o Terrence Mann, né? Então, eles não queriam.
E assim, você falou do Kevin Durant, acho que a grande diferença é que o Kevin Durant é um jogador bem superior ao James Harden, essa versão atual, né? E o James Harden não é mais o jogador que ele foi no auge, né? Eu ainda acho que ele tem a capacidade de ser um armador muito bom. A gente viu na última temporada, se ele não tivesse machucado, ele provavelmente teria sido All-Star e All-NBA. Acho que ele teria sido All-NBA, talvez se não tivesse a segunda lesão, né, na reta final da temporada. Então ele ainda tem uma visão de jogo incrível e tal. Ele só não é mais o pontuador que ele foi no auge, né? Ele não tem mais a mesma chegada ali na cesta, e acho que isso atrapalha ele bastante. Não tem opção. E assim, ele se colocou no buraco, né? Porque foram várias decisões ruins seguidas, né? Lá atrás, como ele forçou a saída dele do Houston Rockets, que custou muito dinheiro a ele. Ele poderia ter renovado. Depois, a forma como ele forçou a saída do Brooklyn Nets, ele também recusou uma renovação. E quando ele chegou no Philadelphia 76ers, o que saiu de notícia é que ele queria o máximo, né? O Supermax que ele poderia assinar. E o 76ers não queria, né? Porque pagar 50 milhões por ano pro James Harden, a versão atual, essa conta não fecha, né? Até como você falou no novo acordo coletivo, você tem que ser muito mais cuidadoso com isso. Então, a falta de interesse dele, né, em se manter na melhor forma física, em se comprometer com os times dele, assim, facilmente custaram a ele uns 50, 60, talvez mais milhões de dólares nesse último contrato que ele poderia ter assinado ainda no auge. Não, e acho que esse você citou um ponto de comprometimento com os times dele, né? E um ponto importante para citar é que, mesmo que ele fosse trocado por Clippers e afins, ele seria um agente livre e restrito de novo no ano que vem, de forma garantida, né? O Clippers não teria uma deadline dentro da temporada do momento que eles poderiam negociar com o Harden. Então, é difícil, tipo, você vai querer enviar um grande pacote com jogadores, vamos supor, né, a gente até deu o exemplo do Terrence Mann, mas você vai enviar um grande pacote para um jogador que pode nem ficar no seu time no ano que vem, porque quando ele pediu a troca pro Brooklyn Nets, né, teve toda aquela história de que o Brooklyn ia dominar a NBA, realmente era um ataque surreal, com Harden, Kyrie, Durant e afins, mas quando ele sai do Nets e vai pro Sixers, eu lembro que tem uma notícia, não me lembro a fonte agora, mas que ele fala que o time que ele sempre quis ir foi o Philadelphia. Até antes do que o Brooklyn. O que aconteceu, que ele acabou indo pro Nets, mas que o time que ele sempre quis se juntar foi os Sixers. E aí, um ano depois, depois de um fracasso nos playoffs, 2 na verdade, né, ele perdeu até pro Miami Heat. Ele até teve uma postura legal na última off-season, né, que ele reduziu o salário pra Philadelphia poder buscar reforços. Mas foi mesmo, ou ele não tinha opção? Cara, eu acho que na situação que o Sixers estava sem nenhuma profundidade, se ele quisesse um grande contrato, eu acho que ele teria assinado no passado. Esse ano, eu acho que não. Mas é aquela coisa. A cabeça do Harden, os sentimentos do Harden em relação aos times que ele defende e afins, eles mudam muito rápido. Então é difícil você pegar essa bomba relógio e falar, tá, vou enviar aqui o Terrence Mann e mais 3, 4 caras aqui pro 76ers, seria um pacote. Provavelmente teria que ter o Norman Powell nisso aí, provavelmente teria que ter um Marcus Morris pela quantidade de grana, né? O Marcus Morris Sr. que caiu muito na última temporada, mas ele ganha 16 milhões, então seria importante até para igualar salários, né? Mas acho que tem muito disso. E por último, acho que o ponto é que assim, não todas as pessoas já estiveram insatisfeitas com o seu trabalho, no lugar de trabalho. Acho que isso acontece com todos os jogadores, mas quando isso acontece por 3 anos seguidos, geralmente acho que o problema também não tá só nos times. E assim, o que deu mais errado pro Harden, na minha opinião, é que ele parece ter colocado todas as fichas dele nesse retorno ao Houston Rockets, né? Como ali como um negócio de seguro, assim, né? Assim, tipo, a pior das hipóteses, eu assino um mega contrato pra voltar pro Houston Rockets, né? E o que mudou em Houston, porque em determinado momento da temporada, não sei se o pessoal lembra, era dado como certeza que o Harden ia voltar pro Houston Rockets, né? E o que mudou, parece, foi a chegada do Ime Udoka, que parece que ele que não era tão fã, assim, e pensando que a gente viu do Celtics na penúltima temporada, o Harden não se encaixaria no esquema do Udoka, né? A questão
principalmente defensiva, a forma como ele para a bola, não acho que não seria um bom encaixe. Mas ele se colocou nessa situação e agora vai ter que fazer o melhor possível para se encaixar no Philadelphia 76ers. E assim, o time começa vencendo, sei lá, 7 jogos dos 10 primeiros, 10 dos primeiros 15. A gente esquece e começa a pensar no 76ers como candidato ao leste, né? Porque eles foram isso na última temporada. Eu não acho que eu não acho que o Sixers tem o suficiente, mas também não acho que eles estão tão longe assim, né? Eu acho que eles estão uma off-season, uma pós-temporada inteira do Harden e do Embiid saudáveis. Eu não acho absurdo pensar que eles possam vencer o leste, só que eles não estão mais perto que na última temporada e discutivelmente estão mais longe, né? Eu fiz um texto no Jumper e eu coloquei o Philadelphia como o pior mercado da temporada. Para mim foi a pior off-season. Não só pela questão Harden, mas assim, por perdas de jogadores. Não que eles tenham perdido grandes nomes, mas o George Niang era um cara importante nas bolas de 3 no banco. Você tinha o Shake Milton. E as movimentações do Sixers buscou o Mo Bamba, renovou com o Montrezl Harrell, né, que até agora tá fora da temporada, né, porque machucou o joelho, né. Mas acho que o Sixers também acabou jogando muito alto nessa expectativa do tipo, vamos trocar o Harden. Então o grande ponto da nossa off-season é ver o grande retorno que o Harden vai gerar. E no fim, vamos reabraçado com o James Harden na equipe. Mas é difícil, eu não sei, eu acho que eles têm até uma possibilidade de ganhar o leste também, mas não mais do que no ano passado, por exemplo. Não mais do que no ano passado, especialmente se Miami fechar a troca com o Damian Lillard. Porque aí eu acho que você tem Boston à frente, o Heat à frente, Milwaukee está à frente também, então é complicado. Talvez Cleveland, dependendo da evolução que tiver durante a temporada. Hoje eu acho que eles são um time. É complicado falar isso de um time que parou nessa mesma situação em 5 dos 6 anos, né? Nos últimos anos. Mas o 76ers é um time de segunda rodada pra mim hoje. Justo. Vamos passar agora pro próximo tópico. Aliás, se você tiver... Eu falei isso no podcast sobre a NFL. Se você estiver achando minha voz estranha, realmente está estranha, porque eu estou resfriado. A boa notícia é que a entrevista da segunda parte do programa, eu não estava resfriado, então minha voz tá bem melhor. Vamos falar de Hall da Fama. A gente teve nesse final de semana a cerimônia da classe de 2023, né, que teve nomes como Tony Parker, Dwayne Wade, Paul Gasol, Becky Hammond, uma grande classe, Dirk Nowitzki, uma grande classe. E a gente já falou sobre essa classe especificamente, eu queria falar agora dos jogadores que no futuro entrarão na discussão para Hall da Fama, né? E eu separei uma lista aqui de jogadores da atualidade, eu mandei pro Matheus, e a gente vai debater se a gente acha que eles vão entrar no Hall da Fama ou não. Eu fiz uma lista de jogadores garantidos. Jogadores que, na minha opinião, se a carreira deles terminasse amanhã, eles entrariam no Hall da Fama, já estão garantidos. São eles, sem ordem: Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jimmy Butler, Nikola Jokic, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, James Harden, que a gente estava falando agora, Chris Paul e Russell Westbrook. Na minha opinião, todos esses caras, se eles se aposentassem amanhã, eles entrariam no Hall da Fama. Algum desses nomes você discorda, Matheus? Cara, vou falar pra você, pior que não. O que eu fiquei mais em dúvida, o Jimmy Butler. Foi o que eu mais fiquei em dúvida. A gente pode até citar aqui o Butler e o Embiid, talvez, até por serem jogadores um pouco mais... O Embiid, principalmente, né, jogadores um pouco mais novos. O Antetokounmpo, ele é mais novo, mas aí você olha o Antetokounmpo, ele já tem 2 MVPs, tem defensor do ano, foi campeão de vidas finais. É difícil você falar que o Antetokounmpo, porque o Antetokounmpo não estaria, né? Mas eu acho que sim, acho que o impacto do Butler no jogo sabe, não tem um MVP, não tem um defensor do ano, ainda não ganhou um campeonato também, mas eu acho que assim, cara, essa passagem dele pelo Miami Heat e conseguir levar o time como líder de fato a 2 finais de NBA,
é complicado. Talvez é um dos times mais bem sucedidos no leste a nível de playoffs nos últimos anos e um dos únicos que não ganhou, né? Se você pega Milwaukee, se você pega Boston, foram outras figuras que sempre estiveram nas finais de conferência, eles conseguiram os títulos, né? Miami nem tanto. Mas acho que essa passagem do Butler pelo Heat coloca ele de fato num status de Hall da Fama. E qual é o outro nome que você tinha falado? Até que a gente tava em dúvida. Rapidinho, Jimmy Butler, passando pelos números dele, 6 vezes All-Star, 4 vezes terceiro time ao NBA, 1 vez segundo time, 5 vezes seleção da All-Defense, né, seleção defensiva, foi MVP das finais do Leste em 2023, eu acho que ele tem um currículo para isso. O Embiid, assim, a gente vai ter uma discussão sobre se o MVP garante ou não a vaga no Hall da Fama, né? Mas já ia dizer meio caminho andado, mas é mais do que meio caminho andado, né? É muito caminho andado, né? Pra você, um ano você for o melhor jogador da temporada, né? Eu acho que isso conta bastante. Mas acho que é isso. O Westbrook é outro cara que foi MVP, um cara que foi um dos melhores jogadores da NBA por muito tempo, muito influente também. É outro cara que, de repente, alguém pode estar levantando, será que ele é indiscutível mesmo, mas ele vai entrar no Hall da Fama. O Westbrook com certeza. Eu acho que, inclusive, além do MVP, dos triplos duplos, eu até sempre cito isso sobre o Westbrook. Eu acho que entre os grandes nomes da NBA, os grandes jogadores, ele talvez seja o mais palpável. Ele é o mais humano de todos. Acho que ele tem aquele cara que perdeu várias vezes, que todo mundo bate. Só que, inegavelmente, é um jogador grandioso, né? Acho que é difícil você falar que o Westbrook não merece. Pra mim, tá no hall dos maiores nomes da NBA dos últimos anos. Com certeza. Vamos passar para os nomes aqui que eu coloquei como discutíveis, né? E tem alguns bem interessantes. Vamos começar por um quente. Draymond Green. 4 vezes campeão, 4 vezes All-Star, 2 vezes ao NBA, 1 vez segundo time, outra vez terceiro time, 1 vez defensor do ano, 8 vezes seleção defensiva, melhor defensor da geração dele, na minha opinião, um dos melhores defensores da história. Não é o cara bem longe do que você pensa como um dos melhores jogadores do basquete que entra no Hall da Fama. Mas, Matheus, Draymond Green merece ou não entrar no Hall da Fama? Merece. Eu acho que ele é a gente fala muito da revolução do jogo e do Curry, da questão das bolas de 3. E quando a gente fala disso, eu acho que a gente pode também, além do Curry, mencionar James Harden, Damian Lillard, o próprio LeBron James, que é o cara que mais gerou bolas de 3, né, através de assistências, né, o melhor sistema, né, que o LeBron se construiu nesse sentido. Mas dentro dessa questão do Warriors, acho que o Draymond Green ele redefine essa questão do small ball, né, que a gente entrou tão fortemente nos últimos anos. Pelo nível de capacidade defensiva, pela liderança, eu acho que as pessoas elas têm um pouco, principalmente se você não torce pro Warriors, né, elas não gostam do Draymond Green por motivos fora da quadra. É um cara que é aquele tipo de cara que o torcedor do time ama e o rival odeia. Gabigol. O Gabigol. Mas é isso, acho que ele tem todos os pré-requisitos, ele é tetracampeão da NBA. Ele teve muita importância em cada um desses títulos. Algumas pessoas vão olhar isso e vão falar, mas se ele não brigasse com o Kevin Durant, poderia ter mais. Talvez. Mas acho que ele é uma peça central. Acho que sem ele, não estou falando que ele é mais importante que o Curry, né? Sempre tem essa discussão, né? Que ele é tão importante no sistema, mas sem ele não existiria dinastia, na minha opinião. Eu acho que ele é fundamental, é Hall da Fama. Eu concordo com você. Eu acho que ele é Hall da Fama. Acho que dá pra discutir se ele não briga com o Kevin Durant, se o Kevin Durant ficaria, eles conquistariam mais título. E também se ele não é suspenso no jogo 6, né, das finais de 2016, né? Que também é outro ponto que o Warriors estava com o título na mão naquele ano, né? E deixou escapar. Vamos passar pra outro. Eu fui muito feliz, inclusive, nisso aí, mas disfarce. Vamos passar para outro nome que eu acho que é um caso interessante, que é o Kyrie Irving. Porque ele foi campeão, obviamente, como o segundo melhor jogador daquele time do Cleveland Cavaliers, 8 vezes All-Star, 2 vezes terceiro time ao NBA, 1 vez segundo time, foi o Rookie do ano, tem medalha de ouro olímpica, mas um jogador
que pós-Cleveland Cavaliers foi muito pouco confiável. Se envolveu em polêmicas e muitas lesões e tal. Eu consigo ver um mundo que, por exemplo, ele não entre de primeira. Eu acredito que ele merece entrar no Hall da Fama. E até, se eu não me engano, ele ficou fora da lista do NBA 75, né? Que foi uma polêmica que eu achei que foi um erro na época. Mas, na minha opinião, o Kyrie Irving é um jogador que merece o Hall da Fama. E você? Eu acho que é discutível. É discutível. Eu até concordo que ele merece falar, mas eu acho que é bem a definição que você citou. Talvez ele não entre de primeira, até porque a gente falou dessas questões extra-quadra do Draymond Green e o Kyrie, talvez seja eu acho que ele tem o legado mais dúbio da NBA atual, assim, né? Essa questão da vacina, né, nos Estados Unidos, ela é muito diferentemente tratada, sobretudo pelos negros americanos. É uma questão cultural, né? Tem muita gente lá. A gente lembra que o próprio LeBron, você lembra que o LeBron James falou da vacina, que ele estava em dúvida se ele dava ou não. Então é uma questão que é mais cultural dos Estados Unidos. A gente poderia ficar falando sobre isso aqui por 40 minutos. Mas... Questão esportiva, né? Oi? Questão esportiva aqui que a gente tá falando. Questão esportiva mesmo. Então, assim, ele é a gente pega as ausências que ele teve no Brooklyn Nets. Teve aquela questão também que ele se ausentou porque publicou um vídeo, né? De antissemitismo. Mas, assim, cara, ele talvez tenha jogado o melhor basquete no Brooklyn, no Boston, do que até jogou em grande parte do seu tempo em Cleveland. É que em Cleveland, realmente, aquelas finais de 2016, ele foi fantástico, aqueles playoffs em si. A temporada 2016-17, que é a última dele, é a melhor. Mas, pô, no Nets, por exemplo, teve ano de 50, 40, 90, né? Então ele foi um jogador extremamente eficiente quando esteve em quadra. O problema é que, na grande maioria das vezes, ele não esteve. Mas eu acho que ele tem o currículo também pra estar no Hall da Fama. Concordo. Vamos falar agora do Paul George. Paul George, que estranhamente é um jogador muito influente, né, com essa geração de jogadores que tá surgindo na NBA, né? A gente teve aquela história lá do Brandon Miller falando que o Paul George é o GOAT dele, e outro dia, eu não sei com quem que eu tava falando, acho que foi tanto podcast que a pessoa era muito fã do Paul George, não lembro quem foi, mas enfim, 8 vezes All-Star, 1 vez primeiro time ao NBA, 5 vezes terceiro time, é um cara que já foi finalista pro prêmio de MVP, um cara com muitas lesões também, uma lesão muito séria, a carreira dele muda a trajetória depois daquela lesão que ele sofre com a seleção dos Estados Unidos, mas assim, na última década sempre na discussão, como ali, não no primeiro patamar assim com LeBron, Kevin Durant, Kawhi e tal, mas ele era logo no patamar seguinte ali de melhor ala da NBA, né? O que você acha? O Paul George merece ou ainda tem que conquistar mais algo aí pra entrar no Hall da Fama? Eu sou muito fã do Paul George. Eu acho que o Paul George, além do resultado, ele tem um estilo de jogo muito plástico. Então acho que isso é muito legal também pra geração dos caras mais jovens, né? Teve umas... Assim, no Indiana Pacers, no final ali, foi difícil porque o Pacers já não tava competindo, né? Tava sempre na primeira rodada, mas ele jogou muito naquelas finais de conferência que ele teve ali por 2 anos ou 3, se não me engano, contra Miami. Cara, eu gosto muito do estilo de jogo, como eu disse, mas não dá pra cravar. Eu acho que ele, talvez nessa questão de tipo, vai ficar uns anos esperando, ele vai ser elite. Nesse momento, eu acho que ele não é uma certeza no Hall da Fama, mas que ele tem os pré-requisitos pra pelo menos estar entre os elegíveis, talvez. Ele tem que... Acho que ele seria um cara que se beneficiaria muito de ter um título, né? De ter pelo menos uma ida às finais e uma briga, porque nem isso ele conseguiu, né? E ele tem as honras individuais, né? Mas não ter o sucesso coletivo eu acho que atrapalha ele bastante. Um cara que é do lado oposto é o Klay Thompson. Klay Thompson tem o sucesso coletivo, um dos jogadores mais vencedores da NBA, só que ele não, assim, nunca ninguém teve uma discussão tipo, sabe quem é um dos 5 melhores jogadores da NBA? O Klay Thompson. Ele foi 5 vezes All-Star, 2 vezes terceiro time All-NBA, um grande jogador. Não,
Pra mim ele tá bem na linha ali, porque eu acho que ele vai acabar entrando. Assim, o que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer são duas coisas diferentes. Eu acho que ele vai acabar entrando, mas eu acho que ele tá bem na linha ali, porque eu acho que um caso parecido com o dele foi o do Manu Ginóbili. O Ginóbili era provavelmente o terceiro jogador mais importante, né? Principalmente da segunda fase ali, com o Tony Parker era mais importante, em Duncan, obviamente, mais interessante. Mais importante. Eu acho que é bem parecido com o caso do Ginóbili, e o Ginóbili entrou. Eu acho que o Klay Thompson entra, mas pra mim ele tá bem na linha ali. Cara, eu acho que ele também tá na linha nesse aspecto, mas o Klay Thompson ele desperta opiniões muito diferentes. Eu acho muito legal isso. Eu acho que ele não é tão bom igual os fãs acham, os fãs, os adoradores, mas também não é ruim ou superestimado. Não é role player. Não é role player, como a discussão do Twitter aconteceu. Mas, cara, eu acho que ele tem ele é muito subestimado por um ponto que eu acho que, assim, o Warriors perde o Durant em 2019. Fica 2 anos fora dos playoffs, um ano que eles estiveram de férias mesmo, e 2021, né, que eles perdem no play-in com o Grizzlies. O Klay Thompson volta depois de 2 anos, e tudo bem, não foi o melhor jogador, óbvio, foi o Curry, óbvio, teve o Draymond Green, óbvio que teve um mercado do Warriors que foi muito melhor, de coadjuvantes, mas o Klay Thompson retorna, e o Warriors sai de um time que não consegue ir para os playoffs pro título. Então ele tem um baita peso, né? Eu acho que ele é um dos melhores arremessadores de todos os tempos, com uma capacidade defensiva fantástica, né? Pré-lesão. Pré-lesão, isso, pré-lesão. Quando ele até fala recentemente numa entrevista aquela bola do Kyrie Irving, né, em 2016, que ele podia ter defendido, que ele aceita uma troca. Então, eu acho que ele tá na linha, mas eu acho que o sucesso coletivo, que a gente falou pro Paul George, talvez falta um título. O Paul George foi melhor que o Klay Thompson? Foi. Mas 4 títulos como uma peça central é muito difícil do cara não entrar em algum momento. E a gente muitas vezes cobra do jogador, era um cara de boas estatísticas num time ruim e tal. O Klay Thompson provavelmente poderia ter mais sucesso individual em termos de números se ele tivesse jogado num time pior. Um time que ele fosse o principal pontuador, né? Mas ele sacrifica muito, né? Todo mundo sacrifica muito ali pelo coletivo do Golden State Warriors. Passar aqui, continuar na lista, um que eu acho que a gente pode passar rápido, Rudy Gobert. É um cara que também tem o sucesso individual, né? O cara foi 3 vezes defensor do ano, 3 vezes ou 2? Agora eu tô em dúvida. Acho que ele foi 3 vezes, 18, 19, 21, 6 vezes seleção defensiva da NBA. Conta negativamente, ele foi o paciente zero da interrupção, né, da temporada 2020, né, aquela coisa dele com os microfones lá e tal. Exatamente. Eu acho que, assim, eu não acho que ele entra. Eu acho que ele merecia ser citado, porque ele tá na discussão como o melhor defensor da última década, mas eu acho que ele não entra. Eu acho que ele é um defensor geracional, inclusive, em termos de proteção de aro. Muita gente prestava atenção no que o Rudy Gobert sofria nos playoffs, que o Gobert era exposto, mas ninguém procurava entender por que o Gobert tinha que estar no perímetro defendendo nos playoffs. Mas eu concordo, eu acho que é uma chance interessante do Gobert entrar, pode ser um sucesso com um basquete FIBA, de repente. Tipo, sei lá, conseguir uma medalha de ouro olímpica, né? Acho que isso ajudou muito até no caso do Ginóbili, né? Que o Ginóbili teve as Olimpíadas com a Argentina, teve o ponto cultural de talvez não, com certeza ser o maior sul-americano da história da NBA. Então tem esse ponto. Acho que pro Gobert depende muito do sucesso FIBA. E porque tem sido um Hall da Fama também muito mais receptivo com os europeus, né? A gente, por exemplo, vê nessa classe 3 dos maiores jogadores europeus de todos os tempos entrando, né? Gasol, Dirk e Tony Parker. Então, não colocaria, mas acho que ele, dependendo do que ele conseguir na carreira, sobretudo com a seleção, quem sabe. Ele já tem uma medalha de prata, né? De Tóquio, né? De repente mais um pódio, né? De repente já pode dar uma ajudada bem grande no currículo dele. Um cara que eu vi essa discussão, aliás, eu acho que dá pra fazer até os dois juntos, né? Porque acho que eles são bem ligados pelo início da carreira deles. Isso não, uma parte da carreira deles. DeMar DeRozan e Kyle Lowry. O Lowry tem um título,
Individualmente, eu acho que o DeMar DeRozan bem mais jogador que o Kyle Lowry. Não sei se você vai concordar ou discordar, mas pelo menos eu tenho essa percepção. Mas eu acho que nenhum dos dois entram. Eu botei mais na lista porque eu vi o nome deles ali em algumas discussões, eu achei legal botar. Mas eu não acho que nenhum dos dois entra. Eu acho que o DeRozan joga na época errada. Ele é melhor jogador que o Kyle Lowry. Se você pega assim, estatísticas, assim, métricas de arremesso de meia distância e de jogo de post-up para armadores e inclui alas armadores, enfim, como ele. Mas, cara, é bizarro. O estilo de jogo do DeMar DeRozan é único dentro da NBA. O problema é que esse estilo não ganha jogos em 2023, né? Jogos de playoffs. Né? E ele tem esse histórico complicado. Eu acho que ele é muito mais jogador que o Lowry. Muito não. Ele é mais jogador que o Lowry. Mas eu concordo com você. Acho que os dois não entram. Tem o histórico coletivo, né? O Kyle Lowry tem a conquista em Toronto. São dois muito bons jogadores do nosso tempo, né, mas pro Hall da Fama vai ser difícil abrir uma vaguinha pros dois ali no ano. Anthony Davis. Eu acho que o Anthony Davis entra. Também acho que ele entra. Eu falei sobre isso no último podcast, inclusive. Eu acho que a carreira dele, pelo que ele projetava no draft, eu acho que é um pouco decepcionante. Mas ele tem um título e ele foi tão importante quanto o LeBron no título dos Lakers, e é um dos melhores defensores da NBA, tá sempre dos melhores jogadores, tem a questão da lesão e tal, mas eu acho que ele ainda precisa, né? Não é, tanto que eu não coloquei ele no grupo dos garantidos, mas eu acho que quando acabar a carreira dele, ele vai entrar no Hall da Fama, até porque ele tem aquele boost de ter jogado no Lakers, né? O Lakers dá uma... Depois de ele ter a mesma carreira, mas com o Memphis Grizzlies... talvez não chegasse lá. De fato. Não, de fato, eu acho que o Anthony Davis, assim, se você pega, como você disse, o prospecto, né, vindo do draft, era o big man moderno perfeito, né? E até eu acho que ele se aproximou disso quando ele era mais jovem, né, de tantas lesões. Ele já tinha muitas lesões no Pelicans, mas acho que depois que ele foi pro Lakers, isso ainda aumentou mais, né? A porcentagem de ausências que ele teve no New Orleans era até menor que Los Angeles, e isso fez ele ficar muito mais forte para tentar, nessa temporada, por exemplo, ficar saudável. Isso tirou um pouco da mobilidade dele. Mas para mim, acho que é o defensor mais influente da NBA hoje. Assim, um cara saudável é uma anomalia. O problema é que é quase utópico, né? Achar que o Anthony Davis vai ficar saudável sempre. Né? Mas eu acho que ele é Hall da Fama. Concordo com você. O último nome aqui, eu tava olhando a lista dos jogadores que foram MVPs na NBA e dos que já se aposentaram, todos estão no Hall da Fama. Então é meio que tipo garante aí da Hall da Fama. Com uma exceção, tirando Jokic, Giannis e LeBron, que estão nativos ainda. Derrick Rose. Derrick Rose foi MVP. É um cara que tem a questão fora de quadra, que a gente vai discutir, como eu falei, a questão esportiva. É um cara que parecia que ia ser a face da NBA, que ia ser a grande estrela ao lado do LeBron na década de 2010. Sofre aquela lesão que muda o curso da carreira dele. Em determinado momento, teve uma temporada que ele foi o melhor jogador da NBA. Eu até acredito que o LeBron deveria ter sido MVP naquele ano, mas ele foi eleito MVP. Você acha que o Derrick Rose deveria ser eleito pro Hall da Fama? Eu acho que o MVP e a adoração popular quase cult que o Derrick Rose tem sobre a maioria dos fãs são grandes cartazes. Jogando em Chicago tem um grande mercado, ainda mais pós-Michael Jordan. Então, acho que isso ajuda muito ele. Mas se você analisa a constância a nível de carreira, talvez não fosse um caso tão garantido, por exemplo, como até nomes que, se você pegar, por exemplo, quem foi mais constante na carreira, Derrick Rose ou Kyle Lowry? O Rose foi muito menos constante, dá pra gente dizer, por conta de lesões. Então, ele teve um auge incrível, né, realmente, eu acho que ele até venceu o MVP muito por essa questão
do time que o Bulls tinha na época, daquela idade que ele tinha, e o Bulls até ficou na frente daquele Miami, né, naquela temporada estreladíssima com o LeBron Wade, nossa. Mas acho que o auge é curto, mas eu acho que ele tem um cartaz, né, essa adoração, né, muitos fãs, e eu acho que isso vai levar o Derrick Rose a ser um Hall da Fama. Talvez não com tanto merecimento como outros membros dessa lista, mas eu acho que ele vai ser Hall da Fama. Eu não acho que ele vai entrar no Hall da Fama. A gente vai discordar nessa, porque eu tava olhando aqui, ele foi ao NBA uma vez. Pô, legal, ele foi MVP e tal, mas é muito curta a carreira. E assim, parte foge do controle dele, ele sofreu lesão e tal, e azar. Acontece nos esportes, né? Ele poderia ter sido um jogador muito melhor, né? E sobre a questão fora de quadra, né? Ele tem outros jogadores com um passado também, com crimes que estão no Hall da Fama, né? Então, aparentemente não é um impedimento, né? Mas eu não acho que muito curto o auge dele, basicamente é 2008 a 2011, e aí depois ele se machuca e nunca mais é o mesmo, né? Ele tem alguns momentos bons ali depois, mas ele nunca foi um dos melhores jogadores da NBA depois disso. Eu acho que é muito curto pra ele acabar entrando, e eu acho que ele não vai entrar. Que nem eu disse, eu considero que, assim, pensando no que a NBA, no que eles irão fazer, né? Eu não sei se eu concordo que ele vai ser um Hall da Fama indiscutivelmente. Mas eu acho que ele tem alguns outros pontos. Por exemplo, tem medalha olímpica de ouro, né, em 2012, esteve no grupo. Então ele tem essa carreira, esse lastro FIBA também através disso. Não, ele não tava na seleção de 2012. Ele ganhou 2 Copas do Mundo. Tô vendo aqui, tô com o negócio aberto aqui. Não, eu acho que ele ganhou 2010, 2014, a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo é importante também, mas quando você é americano, talvez isso não seja um ponto que te garanta no Hall da Fama. Eu mantenho o argumento. Eu acho que em algum momento eles vão arrumar uma forma de colocar ele no Hall da Fama. Não sei os armadores de 2012 eram o Chris Paul e o Derrick Williams. Deron Williams. Craque de bola. Também outro que teve um auge curto também, né? Engraçado. Foi, né? Jogou no Brooklyn. Brooklyn Nets e rapidinho depois acabou. Mas enfim, conclua seu pensamento. Não. Acho que é isso. Acho que não sei se eu concordo que ele vai ser um Hall da Fama, mas acho que em algum momento eles. Aquela classezinha mais fraca, aí o Rose entra lá numa vaguinha. Possível mesmo. Bem, sigam lá o Matheus, ele escreve pro Jumper Brasil, pro Pisou na Linha. Como é que o pessoal acompanha seu trabalho, Matheus? Falou tudo. Temos o Pisou na Linha, né? Estamos no Twitter, a gente tá também agora no TikTok, no Instagram. Estamos expandindo aí para várias redes sociais. Fazendo uma cobertura diária sobre todas as notícias, análises de tudo que acontece na NBA, então acompanhem lá. E também estou na equipe do Jumper Brasil, para quem quiser ver os meus textos, né? Tá tudo lá também. A gente tem uma equipe incrível, o Ricardo Sabrito, que já veio aqui, meu amigo. E é isso, né? Sigam o Pisou na Linha e o Jumper Brasil. Há quem diga que foi a contratação de free agent mais importante desde a ida do Kevin Durant pro Golden State Warriors, a ida do Matheus para o Jumper Brasil. Mas é isso, Matheus, muito obrigado pela participação. Vamos passar agora para uma entrevista com o Arlen Lima, da A11 Sports, agente de vários jogadores importantes. Espero que vocês gostem. Arlen Lima aqui com a gente, agente da A11. Então você pense num jogador brasileiro, um grande jogador brasileiro de basquete, provavelmente é o Arlen que agencia a carreira dele, o grande nome aqui na representação dos jogadores, e vários jogadores como... Eu separei aqui alguma lista, caras como o Varejão, Nenê no passado, hoje em dia Felício, Raulzinho, Didi, Iago. Peguei esses nomes no site, então se tiver algum nome, é o site de vocês lá. Mas Arlen, muito obrigado aqui pela sua participação. Sei que você é um cara muito ocupado, muitos jogadores ali que você representa, mas valeu por vir aqui ao podcast para conversar um pouco sobre a sua profissão, né, de ser agente. Sim. Obrigado pelo convite a você, Gabriel, e estou aqui à sua disposição para tirar dúvidas, né? A 11 não é só o Arlen, a 11, muita gente acha que é a função de um agente. Hoje em dia, às vezes a agência tem só um, mas não, a 11 é uma equipe,
Sou eu, Ailton Teste, é o Sandro Varejão, é o Arnaldo Espirro, que foi diretor do Flamengo durante 10 anos aí de basquete. É uma equipe grande, a empresa sou um dos sócios junto com o Ailton, mas temos essa equipe grande trabalhando aí com a gente. Começar perguntando, a gente está no Brasil, país do futebol. Sim. Como que uma pessoa interessada em ser agente acaba se especializando tanto no mercado do basquete, né? Não do futebol. Aí, por incrível que pareça, eu comecei numa agência de futebol. Há muito tempo atrás, foi em 2008, um grande amigo meu abriu uma empresa de futebol. Ele abriu, na verdade, em 2004, se eu não me engano. E ela chamava-se Ability Sport. A gente seguiu a carreira do Zé Roberto, que jogou no Botafogo, do Diguinho, vários jogadores aí, grandes aí, né? E ele queria abrir também basquete. E aí me convidou, porque eu já tinha um conhecimento já fui auxiliar técnico no GQA, aqui da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, junto com o Eldio, o falecido Eldio, né? Faleceu há pouco tempo, um grande treinador. E o Marcelo Michel, outros técnicos aqui famosos do Rio de Janeiro, das antigas, né, como a gente fala. E aí ele me convidou e eu fui, aceitei, topei, começando a trabalhar em 2008, e aí tô nisso até hoje, né? Só que aí de lá para cá houve a mudança aí, em trabalhar junto com a Ailton, abrimos uma empresa, então aí eu nasceu assim a 11. Legal, e a gente tava conversando antes de entrar no ar, né, porque com o público, acho que médio, fã de esporte, que aqui no Brasil é o fã de futebol, né? O cara, ele pensa do lado torcedor e muitas vezes a figura do agente, do empresário, acaba sendo o vilão. Exatamente. Uma figura negativa. É um grande problema nosso. Imagino que... Não só do fã, às vezes até dos clubes também. É porque... Eu imagino, acho que é uma explicação bem simples, né? Porque a pessoa torcedora, a pessoa que trabalha no clube, representa o clube, os interesses do clube, e o seu trabalho é representar os interesses do seu cliente, né? O seu jogador. E muitas vezes o que é melhor para o seu jogador não é necessariamente melhor para o clube, né? Ou vice-versa. Então, nem sempre os seus interesses estão alinhados. Qual que é a sua função e como que é esse trabalho, às vezes você tem que ser o vilão mesmo, né? Você tem que tirar o melhor pro cara que você representa. Com certeza. O que acontece muitas vezes, o Gabriel, é o seguinte, é entender dessa forma mesmo, que o meu cliente é o atleta. Então, assim, muitas vezes a gente tenta conciliar o interesse do atleta com o interesse do clube, porque também a gente vê o lado do clube, a formação de atletas no Brasil, ela é difícil, ela é muito cara, né? Não é barata. E as empresas patrocinadoras não têm interesse em patrocinar a categoria de base, têm interesse em patrocinar os times profissionais, aparecer na mídia, ter exibição da marca, etc. Mas a base, muitas vezes, ela não é de interesse do patrocinador. Então a gente busca compreender dessa forma, a gente passa isso para o atleta, mas nem sempre isso é absorvido pelo atleta. Então chega um ponto que a gente tem que ser o vilão e acatar o que o atleta está querendo. Então, assim, que o nosso cliente está querendo, né? Então, é muito por esse lado mesmo que você falou. Muitas das vezes o clube, os torcedores falam, é o agente que está botando isso na cabeça do jogador, é o agente que está... E, na verdade, não funciona assim. A gente não pode ocultar proposta para os atletas e, ao mesmo tempo, também a gente tenta conciliar junto com o clube, fazer de uma forma que fique uma parceria, que bom para todos, mas isso nem sempre acontece. Às vezes o clube não tem essa percepção. Imagino que seja difícil. Você, na sua carreira, atualmente você tem clientes e alguns que passaram pela NBA, outros que estão agora. Sim. E é o que o pessoal que escuta aqui o podcast, o pessoal se interessa bastante pela NBA, claro, pelos jogadores brasileiros que podem chegar lá e que passaram e tal. Como é que é trabalhar assim, negociar com o time da NBA? A sensação que eu tenho de fora, e você pode me dizer se eu estiver errado, é muito relacionamento, é muito ali as entrelinhas, e é um ambiente que parece ser muito competitivo e um ambiente... me parece um pouco volátil, às vezes, mas como é que é e como foi no começo versus agora, que eu acredito que você já tenha alguns relacionamentos estabelecidos, como é que é lidar com a NBA?
Na verdade, quem faz essa parte de negociação com os times da NBA é o Ailton Testa, meu sócio. Ele fica lá nos Estados Unidos, ele mora em Boca Raton, fica lá, e ele que tem esse relacionamento com os times, ele já está lá há muito tempo, ele trabalhava com o Dan Fagan, um dos maiores agentes da NBA, né? E aí, né, adquiriu todo esse know-how e também esse relacionamento com os clubes, esse network, né? Mas aí eu acabo, de certa forma, conhecendo através dele tendo esses contatos também. É um outro mundo. A realidade é essa. Existe um respeito muito grande entre os atletas, os agentes e os clubes. Eles entendem isso como um ecossistema. E se respeitam. Até porque tem uma regulamentação também, fica abaixo da NBPA, que é a Associação de Atletas da NBA, e isso facilita muito. É uma coisa que a gente vem até brigando aqui no Brasil também para criar. Porque hoje em dia a NBB ela não tem essa regulamentação, nem a CBB. Os agentes aqui, basta levantar a mão e falar assim, eu sou um agente, e você vira um agente, por incrível que pareça. E essas pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento de nada, nem do basquete brasileiro, muito menos do basquete lá fora. E isso acaba atrapalhando até a carreira de alguns garotos. Então, assim, não quero puxar a sardinha para o meu lado, claro, né? Mas é importante, de certa forma, ter uma regulamentação para exigir que esse agente ele tenha, no mínimo, um conhecimento de como é a função de um agente. E ter regulamentação também para punir os excessos, os erros que esses agentes podem cometer com relação aos atletas, né? E aos clubes também. Então, assim, é isso que a gente vem brigando há muito tempo. Ainda não temos. O novo presidente da Liga, que é o Montoro, está olhando para esse lado agora. Está tentando criar uma regulamentação. A CBB a gente ainda não teve essa conversa, mas eu acho que também seria uma boa também ter isso aí também. Já há muito tempo atrás a gente tentou, assim que entrou essa gestão, nós conversamos na época, era com o Renato Lamas, que estava na frente lá, mas a coisa não foi adiante, mas porque era início também de gestão, não dá para culpar a CBB por isso, mas é uma coisa que é importante a gente criar no Brasil, regulamentar, né? Ter as regras, as exigências, né? E aí sim dá um ar mais profissional a essa área, né, dos agentes aqui no Brasil. A sensação é que acho que na NBA é muito mais consolidado o espírito de que é um negócio, né? É como uma... Exato, é um business. É uma área como se fosse outra, né? É o esporte, mas é um negócio, entretenimento, e aqui ainda tem muito aquela visão, de repente, do clube, né? Até porque estruturas diferentes, né, do esporte também, envolve muito mais dinheiro lá também, né? Mas é importante porque na NBA, se um agente fizer alguma besteira, a NBAPA vai lá e vai tirar Exatamente. a certificação dele. Ele não vai poder representar mais atleta, né? Tem que ter esse mecanismo, né? Com certeza. E é como eu te falei, é outro mundo aquilo lá, porque assim, existem regras, existe regulamentação para tudo. Né? Você vê pro lado dos clubes a questão de teto, de salário, a questão de transferência de jogador, as janelas, né? E por aí vai. São milhares, budget de cada time, por aí vai. Enquanto a gente aqui ainda avançamos muito, tá? Não estou aqui dizendo que a gente avançamos muito e estamos avançando a cada ano. As coisas vão melhorando. Quando eu comecei lá atrás, era muito amador. Hoje em dia, a relação já melhorou muito. E eu acho que tem muito a melhorar ainda. E se Deus quiser, vamos chegar nesse nível. Estamos trabalhando para isso. Eu vou entrar em alguns nomes específicos aqui que eu quero te perguntar, de clientes seus, né? Até para o ouvinte se preparar. Mas antes, que essa parte realmente me interessa dos negócios e da questão de chegar na NBA e tal. Como que é a decisão de agenciar um jogador, né? Vocês têm um trabalho de observação, esse garoto aqui é promissor e tal, de repente tem olheiros, ou é aquela coisa do contato e tal. Como é que é a decisão? A gente vai representar esse cara, e o que entra nesse processo de decisão? Que imagino não faltam jogadores que gostariam de ser representados pela 11, né?
A gente recebe pedido todo dia, 2, 3 garotos entrando em contato com a gente pedindo, mas é o que eu falo para eles sempre, a gente observa. Então, eu não posso agenciar um garoto que eu nunca vi jogar na vida, que entrou em contato comigo pelo Instagram, que eu não sei se eu vou conseguir ajudá-lo. Esses garotos, muitas vezes, eles têm imagem que apenas o fato de ter um agente já vai tornar ele um jogador profissional. Não é assim que funciona, pelo contrário. A função do agente é abrir portas. Quem vai estar na quadra, quem vai estar treinando, quem vai estar jogando, quem vai se transformar no jogador profissional é ele. A gente só vai abrir as portas e dar nossos conselhos, nossa visão de mercado, etc. Temos sim olheiros, tá? Espalhados pelo Brasil inteiro, pessoas que a gente confia, que nos dão feedback, e a gente está sempre nos campeonatos mais importantes, né? Os CBIs, graças a Deus, depois com essa gestão da CBB, né? Nos proporcionou muito essa chance de estar observando mais de perto esses garotos, os sub-14, sub-15, sub-17 da CBB são muito importantes. A CBB voltou também com o campeonato de seleções de estados, que acho de suma importância, porque muitas vezes os clubes não têm chance de estar participando do CBI, mas os campeonatos de seleções, eles pegam os melhores jogadores de cada estado, e isso aí é uma coisa que a gente tinha lá atrás, né, e agora está voltando. Isso aí é importante também para dar visibilidade a esses garotos. Mas o nosso olhar, geralmente, é pelo potencial, tá? Às vezes a gente chega nesses lugares, nessas competições, a gente não observa aquele jogador que faz mais ponto, que pega mais rebote, é lógico, que também é um ponto, mas principalmente é o atleticismo, né? É a postura dele em quadra, é a questão da personalidade dele, né? Então, esses são os pontos fundamentais que a gente observa hoje num garoto quando está numa competição, né? A questão do extra-quadra também é importante, porque muitas vezes o garoto tem um potencial muito grande, mas o extra-quadra dele atrapalha. E a gente já viu aí no basquete brasileiro vários garotos com potencial aí que não deram em nada por esse lado, né? Uhum. Mas esse é o principal fator que a gente observa aqui e analisa dentro da 11. Quando vê um nome aqui, a gente discute esses fatores todos. E aí, se vale a pena ou não agenciar o garoto. Um jornalista / podcast de 32 anos, acima do peso, de 1,80m, não te interessa, não? Quer levar pra... Me arruma uma vaga na Summer League, não? Hoje em dia a gente está recrutando garoto de 14 anos. Dificilmente recruta de 18, é muito difícil. Não, 1,80m, 32 quilos ali, posição 4 ali, arremesso questionável. Não defendo ninguém. Se tiver interesse, te mando meus highlights. Pega uma máquina do tempo, Gabriel, quem sabe? Me manda o link aí que eu mando os highlights, pode deixar. Fui muito comparado a Nikola Jokic, muito comparado por mim mesmo. A Nikola Jokic. A NBA perdeu então com isso. Foi o joelho aqui. O joelho machucou, né? Se não fosse o joelho, tava lá. Mas uma coisa que eu tava vendo no site de vocês também, que vocês têm muito a questão a preparação pro draft, né? E... Sim. Assim, talvez principalmente o fã brasileiro, que eu acho que o draft é um negócio que é totalmente diferente do que tem aqui no Brasil, não existe nada parecido aqui no Brasil. Então, as particularidades muitas vezes pegam as pessoas de surpresa, né? Mas é um processo longo, que não é... Ele não começa depois que a temporada da NBA acaba, né? Ele é um processo de anos, muitas vezes. Preparação específica, workouts e entrevistas. Como é que é esse trabalho da 11 para ajudar um prospecto, um jovem jogador, a se preparar para ter uma boa impressão e ser draftado, ou de repente ser contratado como não draftado, ir para a Summer League? Como é que é esse trabalho? O trabalho quando a gente observa um garoto que a gente acha que tem potencial de draft de NBA, a gente procura botar ele na vitrine. Existem várias maneiras de colocar na vitrine, certos campeonatos, certos torneios, né? Torneios internacionais, não? Aqui no Brasil também, convidando os olheiros para vir para cá observar o garoto nas competições, na LDB, no NBB, etc. Assim como também, como você falou, colocar ele, quando ele não tem uma visibilidade, como é que eu vou te dizer, ele ainda não está na vitrine, né, como a gente fala, a gente procura botar ele no draft, fazer uma preparação. Se a gente achar que ele não vai ser draftado naquele ano, a gente tira e tenta no ano seguinte.
Então, assim, pelo menos naquele ano ele já foi observado por alguns times. Foi assim com o Gui, né? Foi assim com o Gui, foi assim com o Didi, Sim. foi assim com vários, entendeu? Muitas vezes, assim, não adianta vir um scout da NBA pra cá, porque quem decide é o general manager. E ele tá lá. Ele não vem aqui. O general manager dificilmente vem aqui. Ele não vem. Ele dificilmente vai até a Europa. Então, a pessoa que decide, a pessoa que fala, ó, é esse aí que eu vou draftar, ele tá nos Estados Unidos, ele dificilmente sai de lá. Então é importante essa preparação pré-draft. Então a gente geralmente leva o jogador dias antes, faz uma preparação lá específica com técnico de skills e etc. Que já conhece como é esses workouts de pré-draft, né? E aí depois sim eles fazem esses testes e a gente avalia se vai ou não manter ele no draft. Se a gente achar que não, a gente põe no ano seguinte ou 2 anos depois, a gente não... Aí vai do critério que a gente recebeu de feedback dos times. É mais ou menos isso que a gente faz. O trabalho é mais ou menos esse. Eu recebi o Didi aqui no podcast, acho que foi semana retrasada, né? E ele foi realmente esse processo. E uma coisa até que a gente conversou foi sobre a participação dele no Nike Hoop Summit, né? Que é um jogo muito importante. Isso, é uma competição importantíssima. E ele foi muito bem, né? E é uma baita vitrine aquele jogo, né? Foi ali que ele foi draftado. Foi ali que ele entrou no radar da NBA. É um jogo muito importante. Você pensa em qualquer jogador importante hoje em dia na NBA, ele passou por esse jogo, né? Exatamente. Ou ali, ou então jogou assim, estrangeiro que a gente tá falando, né? Porque os americanos é a NCAA. É ali que é a vitrine deles. Mas os estrangeiros é importante passar por esses jogos, esses campeonatos. A gente tem toda essa estrutura, né, de jogos de exibição e tal, que ajuda bastante. Exatamente. Tem algum... E não é só o jogo, tá, Gabriel? Só um detalhe. O Nike Hoop Summit, os treinos, os GMs todos ficam ali nos treinos. Todos os dias, observando. Então, assim, são 5 dias que o jogador tá ali sendo observado pela pessoa que vai decidir se vai contratar ou não. Isso é muito importante. Então, né, às vezes nem é o jogo. O cara pode não muito bem no jogo, mas fez 5 treinos fantásticos. A gente já decide ele. Imagino que seja uma pressão grande também, né, pro garoto lá saber que os GMs estão assistindo. Eu lembro da primeira que eu fui, foi com o Lucas Bebê, foi em 2011, se eu não me engano, foi 2011. Eu sentei do lado do Danny Ainge. Porra, o cara observando. Eu queria pedir autógrafo ao Danny Ainge e o Ailton, se pedir autógrafo eu te mando embora daqui agora. Tem que manter o profissionalismo, né? Eu lembro... É lógico. De vez em quando nesses lugares eu vejo as pessoas assim, porra, me segura, assim. Fantástico o Danny Ainge, eu vi jogar. E um baita GM também, né? O cara que tem reputação de ser, como GM, bem sangue frio, né? Tipo... Simpático demais, legal, muito simpático. Legal saber. Você falou do Lucas Bebê, né? No Hoop Summit, né? E acho que deve ser legal quando você descobre um atleta e ele vai longe. Você tem alguma história específica, assim, de um cara que você de repente descobriu de uma forma diferente? Alguma coisa assim que te vem à mente, que você poderia contar aqui pra gente? Todos assim, foram histórias bacanas, né? O Lucas eu conheci com 15 anos, o Didi com 15 anos, o Gui com 15 anos, e Iago eu conheci com 12 anos aqui, onde é que é da Ilha do Governador, que ele jogou primeiro, antes de ir pro Palmeiras. Mas assim, o Gui foi uma coisa muito bacana. Eu fui por acaso observar um jogo, na verdade não fui observar um jogo, eu fui visitar o GG, que jogava na época no Minas Tênis Clube no profissional, o GG era nosso cliente, né? Agora se aposentou. E aí tava rolando um jogo lá, da base do Minas, eu sentei e vi um garoto correndo a quadra bem pra caramba, com potencial físico. Eu falei, quem é aquele garoto ali? É o Gui Santos, ele é filho do Davidson. Aí na mesma hora peguei o telefone, liguei pra Ailton, você jogou com o Davidson, liga pra ele agora. Esse garoto aqui é diferente. E tem várias histórias assim, entendeu? O Didi também, o Cristiano Felício também, mesma coisa. Tem vários exemplos aí bacanas aí, entendi. O Raulzinho, eu vi o Raulzinho jogando
um campeonato lá em Misiones, na Argentina. Foi em 2008, 2007, 2008. Sul-Americano em Misiones, na Argentina. O Raulzinho era sub-15 o campeonato, se eu não me engano, o Raulzinho ainda era sub-14. E eu entrei em contato com o pai, o Raul, e acabou ele fechando com o Ailton, depois eu virei sócio do Ailton. Então, assim, o Raul foi uma coisa também que eu conheci lá atrás. Tem várias histórias bacanas. Uhum. Não vou perguntar qual que é o seu cliente favorito, não quero te criar. Não, nem deixei. Não tem, todos são. Tipo filho, né? O filho toma todos igual. E pior quando um joga contra o outro, né? A gente não torce pra ninguém, torce pra ele. Imagina, né? Tipo, você deve ficar dividido mesmo, mas aí quem ganhar, você sai. Exatamente, sai feliz. Perguntar agora sobre alguns atletas específicos aqui que eu vi aqui na lista e tal. A gente acabou falando do Gui Santos, né? E uma coisa que muita gente pergunta e eu não sei o quanto que você vai poder falar, então usando de detalhes, mas é a questão de como que fica a situação dele, se ele pode subir. Vem sendo reportado que ele tem uma questão contratual com Minas e tal, pra ele ir pro time principal do Warriors. Como que tá essa questão do Gui Santos? A questão contratual não é problema, tá? Isso não é problema. O que muitas pessoas não entendem é que o Golden State ele tem uma forma de trabalhar diferente dos outros times. O Golden State ele gosta de botar o jogador na G-League e trabalhar. E você vê a evolução do Gui do ano passado para esse ano, Sim. Foi absurda. Não só tecnicamente falando, mas fisicamente falando, o Gui evoluiu muito. Então, assim, eles têm o tempo deles, sabe a hora que agora o Gui tá pronto. Vamos puxar. Pode ser que isso aconteça durante essa temporada, pode ser que seja na outra. Assim, eu acredito até que não passe da outra, não passe da próxima, mas pode ser antes. Isso pode acontecer antes. Mas isso é muito do tempo do Golden State. Eles têm que entender que é um dos clubes, assim como o Milwaukee, é um dos clubes que mais trabalha jogadores, prepara jogadores, drafta, pega o garoto, vai draftar ele e vai botar na G-League para trabalhar para virar depois um jogador. O Golden State e o Milwaukee são os times que mais fazem isso. Então, assim, é um processo. Eu sei que todo fã brasileiro tá louco para ver o Gui Santos jogando no Warriors. Tem muitos fãs do Warriors no Brasil. Mas é um processo. Tem que entender. O Gui entende isso dessa forma. Mas não tem nada a ver com questão contratual. A questão com Minas ela é bem, bem resolvida. A gente tem um bom relacionamento com Minas. A gente sabe, tratou isso para que fosse bem resolvido. Agora, a questão é mais um processo mesmo. Só tem um pouco de paciência que a gente vai ver o Gui na NBA. Então essa questão não seria um impeditivo, né? Se eles querem... Não. Entendi. Não. Eu estive no treino da seleção na semana passada, né? E até eu conversei com o preparador físico do Warriors que veio o André, ele esteve aqui no Rio. O André Matheson, que esteve aqui no Rio. Passou uns dias aqui. E ele trabalha diretamente, né, com o Gui, né, já desde a D-League e tal. Isso. E ele falou comigo, eu levantei esse ponto e falei, pô, vendo o Gui na Summer League de 2022 e pra ver ele agora de 2023, o salto que ele deu foi um negócio... Foi muito grande. Ele tá muito mais forte, né, visualmente mais forte. Exatamente. Né? Então, o Warriors, assim, dinheiro infinito que eles têm pra investir em preparação, eles investem muito. Então é questão de tempo mesmo. Exatamente. Outro nome aqui, e eu tava vendo aqui na lista dos seus clientes, pode me ter escapado algum, mas pelo que eu vi, o Juancho Hernangómez, o único não brasileiro? O Juancho, ele é de um parceiro nosso na Espanha. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, ele que a gente trabalha, o Ailton trabalha diretamente com o Juancho, mas é de um parceiro nosso na Espanha. Entendi. E eu não sei o quanto que você deve ter se envolvido, provavelmente com essa questão da parceria e tal, mas ele acabou ganhando muito destaque pela participação no filme, né? Arremessando Alto com Adam Sandler, né, no Netflix. Foi um filme muito legal, assim. Um filme, acho que meio old school, assim, de esporte, que acho que hoje em dia não tem tanto, né? Que é aquela história de superação, ele interpreta o Bull Cruz. E, pô, um negócio diferente, né? Um atleta interpretar, e ele foi bem, inclusive. Como é que foi quando vocês estavam... Quando tava rolando essas conversas? Você chegou a conhecer o Adam Sandler ali no set algum dia?
Não, eu não. O Ailton sim. É. O Ailton teve contato com o Adam Sandler. Até ele foi na pré-estreia do filme, tirou fotos e tudo com o Adam legal. Sandler. Foi junto com o Juan lá na pré-estreia. Foi bem bacana. Eu não tive não, mas ele teve sim. Ele teve esse contato todo. O trabalho todo foi... como é que eu vou dizer? Foi bem bacana, né? Antes, quando procuraram o Juan, eles tentaram vários outros atletas até encontrar o Juan e falar, não, é esse. Então, e aí foi bem bacana o processo todo. Foi muito legal. Imagino, né? Um negócio diferente, né? Foi uma surpresa pra gente, assim, quando pintou o convite e tudo, foi bem bacana. E o filme acabou sendo um baita sucesso, né? Foi bem legal mesmo. Algum ponto fica aquela questão assim, putz, será que de repente ele vai ficar marcado pelo filme, e aí ele é um cara que tá no NBA ainda, né? De repente pode o pessoal ver ele, ele é o cara do filme e esquecer ele um pouco como jogador. Fica um pouco esse receio ou não? Eu acredito que não. O Juan não tem essa preocupação, e muito menos a gente, entendeu? Eu acho que foi legal pra ele, foi bem bacana, mas ele é um jogador seleção espanhola, o último campeonato europeu de seleções, ele teve um destaque muito grande, foi muito bem. Então, assim, eu acho que ele soube diferenciar essa questão aí do deixar o Bo Cruz de lado. Ele é o Juan. Acabou o filme, o Bo Cruz não existe mais, eu sou o Juan. Foi muito legal o filme. Eu tava lembrando que tem aquela cena no começo com o Boban, né? Que ele fala, não, eu tenho 21 anos, e aí o filho dele, velho. É muito bom o filho mesmo. Muito legal. O filme. Outro cara aqui da lista, o Iago. Que você falou que você conheceu ele jovem ainda, 12 anos, e é um cara que eu entrevistei quando eu estive lá na seleção. Uma figura, né? Não, sensacional. O Iago é um... Assim, eu acho que ele é um garoto ainda, né? Porque de poucos anos, mas sempre teve essa mentalidade de adulto. Desde os 12, 13 anos, o Iago é um profissional. A cabeça dele sempre foi, eu vou ser jogador profissional. Isso com 13, 14 anos você via isso nele. Aquela coisa de não se intimidar pra nada, treinar, aquela coisa, além de querer ser um jogador profissional, ele ama o que ele faz. O Iago tem isso, entendeu? Isso é importantíssimo em qualquer atleta. Qualquer atleta, você vê, vários atletas têm isso, e trabalham com a gente, tem isso, a gente observa, e o Iago, ele é assim, impressionante. Ele, claro, é muito talentoso, né? Mas até para um jogador que não é tão alto como é o caso dele, acho que 1,78m, 1,80m. Sim. Ele tem que ter essa mentalidade mesmo, né? De ser... até nas entrevistas que eu fiz uma brincadeira. Quem que é o cara que você mais confia aqui na seleção? Qual que é o maior trash talker? Todos falaram, o maior trash talker é o Didi. Desculpa. O Iago. É o Iago. Porque o cara ele tem que ter essa mentalidade mesmo, né? Não, eu acho que você falou a questão da estatura dele, da altura dele, fez ele encarar que ele tem que matar um leão por dia, ele tem que enfrentar desafios todos os dias e tornou ele mais forte. A mentalidade dele é muito forte. Ele não tem medo de nada. Ele entra em quadra. Até eu falo um pouco do Garrincha, né? Quem sabe das histórias do Garrincha, do Mané Garrincha, né? Tem o João do outro lado ali. Para ele é isso. Não importa quem tiver do outro lado. Sim. Se tem 2,10 metros de altura, 2,30 metros, ele vai partir para dentro. E os jogos que ele fez na Summer League, eu gostei. Eu até falei no podcast que, assim, a sensação da Summer League é que não é bem basquete, né? Porque é o pessoal querendo se destacar. E quando ele entrava em quadra, ele queria jogar basquete. Armava o jogo. Ele queria jogar basquete. Armou muito bem o jogo e tal. E deu certo, né? Ele tá no Estrela Vermelha agora, um clube muito grande na Europa. Próximo cara que eu quero perguntar, e eu sei que você não pode falar muita coisa, que a gente já conversou em off. Todo mundo que eu converso que tá acompanhando o basquete brasileiro, o próximo cara é o Renan Camilo. Ele tem 19 anos, fez um baita mundial agora de sub-19, né? Foi sub-20. Sim. E sub-19. Ele tava na seleção principal, né? Naquele grupo primeiro, e quando reduziu pra 14, ele foi um dos que ficou no Brasil. Mas um armador do SESI Franca, né? Que enfim, céu é o limite, parece, pro nível de talento dele. É o próximo cara pra gente pensar em draft e o torcedor brasileiro voltar a ter, assim, mais um cara que a gente pode sonhar que ele esteja na NBA em breve?
É um dos. Na verdade, não aponto só ele. Eu acho que tem vários talentos aí que podem aparecer em breve na NBA, o clássico, o Santos Calderon, o Renan. São nomes que estão aí na vitrine. E vários outros garotos. Eu seria até injusto aqui de não tá falando de outros, entendeu? Mas tem muitos aí, muitos talentos mesmo. E o Renan é um deles, com certeza. Entendeu? Mas ele tá no caminho. Eu acredito que tem chance sim. Eu acho que tudo depende dele, da próxima temporada dele aí, como é que vai ser. E vamos ver como é que vai ficar. Eu tava até conversando num podcast essa semana que quando teve o anúncio que o Raulzinho assinou com o Fenerbahçe, eu vi algum sentimento assim, tipo, um pouco negativo no Twitter, falando, pô, a gente não tem um jogador brasileiro num time principal da NBA, né? Porque o Gui tá no Santa Cruz Warriors, né? Da D-League. Isso. Assim, eu entendo quem pensa dessa forma, mas eu sinto que se a gente olhar pra jogadores jovens que estão surgindo, a sensação que eu tenho, eu não acompanho basquete tão próximo aqui no Brasil, tão próximo de base quanto eu gostaria, mas a sensação que eu tenho, tá vindo uma geração talentosa, né? Que daqui, de repente, 5 anos, a gente pode ter múltiplos representantes na NBA, como foi com os anos do Nenê, do Splitter, do Varejão e tal. Eu acredito que é uma fase. Isso vai passar. Daqui a pouco a gente vai voltar a ter jogadores brasileiros, sim, na NBA. E potencial e material humano para isso a gente tem muito. Muito. Entendeu? Então, assim, não tem esse ano, mas ano que vem pode ter 2, 3. Você não sabe. Entendeu? Vai que, assim, o Iago se destaque no Estrela Vermelha, faça uma ótima Euroliga lá. Pode ser. O Cristiano voltando, o Bruno voltando, entendeu? O Raulzinho voltando. A gente não sabe, é uma fase, é um ano. As coisas mudam rápido, né? Tudo pode acontecer. Coisa de momento. E sem contar os que estão vindo, como o Renan, como o Samis, como o Duplas, e como muitos outros. Eu sinceramente, eu vi muito esses sentimentos assim, mas sim, tecnicamente, claro, a gente não tem um jogador na NBA no time principal agora, mas eu acho que... Sim. Eu não acho que a gente tá, em termos de talento, a gente tá muito pior ou pior do que... Olha, essa seleção sub-19, ela é extremamente talentosa. Tem muitos garotos aí. E abaixo dele, dessa seleção sub-19, tem muitos outros também, muito garoto grande, né? Eu vejo, os garotos 15 anos, 2 metros e pouco, puto, tô 1,80 m aqui. Uma coisa ótima que vem acontecendo, a NBA, a partir do momento que entrou no Brasil forte, né? A gente perdia muitos jogadores antigamente no basquete pro vôlei. Mas com a NBA vindo pro Brasil da forma que ela veio, com a força que ela veio, começou a ter um movimento contrário agora. Você vê muitos garotos buscando basquete, se interessando pelo basquete. E isso está sendo muito bom pra gente, porque a gente estava perdendo muito garoto grande pro vôlei. Não pode. Todo respeito ao vôlei, mas, porra... Com todo respeito ao vôlei... Você tem 2 metros de altura, vai treinar ali no poste baixo, né? Por favor. Exatamente. O Brasil já ganhou uma outra coisa que a gente vem fazendo bacana também, que eu também tenho visto aí muito no trabalho de base. Antigamente tinha aquela coisa, o garoto era grande, vai ser pivô. Você não fazia trabalho nenhum com ele de lateral, né? Conduzindo bola, trabalhando mais ball handler. Coisa que a gente está vendo agora. Eu vejo garotos aí com 1,90 m, com 14 anos, com 13 anos, tendo ball handler. Isso é ótimo. Isso entendeu? É importantíssimo. É um crime pegar um garoto com uma altura dessa, com 12, 13 anos, e você botava lá, você pivô lá embaixo, daqui a pouco o garoto para de crescer. Sim. Ou então cresce, mas não tem a visão também de um lateral, não tem a visão do armador. É importante que ele rode todas as posições. E todo mundo tem que arremessar também, né? Hoje em dia, né? E hoje em dia não tem pivô que não arremesse, morre de fome. Se o cara for alto e arremessar, já tem meio caminho andado, né? Falando que alguns nomes do passado que já se aposentaram, o Varejão e o Nenê. 2 dos maiores brasileiros que jogaram na NBA, Varejão, ídolo do Cleveland Cavaliers, Nenê, o cara que teve uma passagem muito importante pelo Denver Nuggets, pelo Washington Wizards, pelo Houston Rockets, e 2 caras ali que uma situação diferente, né, porque os times queriam, assim, disputavam, né, e o Nenê, o cara que assinou baita contrato, Varejão que tinha um bom relacionamento com o LeBron, inclusive, o LeBron gostava muito dele lá em Cleveland.
como que era representar esses caras, assim, que... Sim, claro, não eram All-Stars, mas também não estavam tão longe disso. Eram jogadores titulares e tal. Como é que é? Eu imagino que é um trabalho totalmente diferente de como a gente falou bastante aqui sobre lidar com jovens jogadores tentando chegar lá, né? Sim. O contato com o Anderson e com o Nenê, eu não tive muito grande nessa época. Porque eu ainda não era sócio do Ailton, a 11 ainda não existia. Então quem representava eles, na verdade, era o Ailton. Ele que... Pô, e o que ele me fala, o que ele me passa... o profissionalismo desses dois é absurdo, sempre foi. Muito focados, muito profissionais. Os caras que chegaram lá e sabiam o que fazia. E tinha que fazer todo dia para se manter na NBA. Porque chegar na NBA, você ser draftado chegar na NBA, é difícil. É difícil. Mas muito mais difícil é se manter lá na NBA. Isso que é o fator mais que os garotos que estão querendo ir para lá têm que entender. Você tem que matar um leão por dia. Não adianta você, eu fui draftado, agora tá ótimo. Beleza, não. Esquece. Você para fazer bons contratos, você para ter seu espaço na NBA, ter minutagem em quadra, você tem que matar um leão por dia no treinamento. Porque se a gente fala do draft, né? São 60 todo ano aparecendo ali. Sem contar os outros que se destacam lá fora e que os times da NBA contratam. Então, assim, é uma briga diária, é uma competição absurda. Entendi. Você sente que tem... Isso não só... Eu já vi comentários do tipo fora do Brasil também. Você acredita que tem um tratamento diferente dos jogadores dos Estados Unidos e os jogadores de fora? Ou uma vez dentro lá, o cara sabe jogar basquete, ele vai continuar? Não, já teve. Hoje em dia não tem, não. Acho que lá no início, quando começou, né, até lembra quem viu aí o filme do Michael Jordan, né? Quando o coach foi pra lá, né? O Jordan, quando foi jogar contra ele, cara, né? Vamos ver quem é esse cara que tá vindo aí, deixa que eu vou marcar ele. O Jordan falou, deixa que eu vou marcar ele no jogo. O Jordan acabou com ele, né? Então, assim, naquela época eu acho que ainda tinha um pouco, mas não era também agressivo, nada. Depois que o coach chegou lá, foi bem recebido por ele. Mas hoje em dia, zero, não tem essa questão, não. A NBA é muito globalizada, e é aquilo que a gente estava falando desde o início, é business. Então não quero saber se o cara é estrangeiro ou se não é. Se ele vai fazer o meu time melhor, se ele vai fazer a NBA melhor, vai agregar a NBA, é o que importa. Bom, realmente, né? Hoje em dia bate recorde de jogador estrangeiro na NBA toda temporada, né? Acho que a NBA tem feito muito trabalho na África também, pra trazer jogador, na Europa, aqui no Brasil e tal. Arlen, muito obrigado. Você já passou um pouquinho do tempo até que eu tinha pedido, uma conversa bem legal. Espero que os ouvintes tenham gostado. Última pergunta pra gente encerrar. Então, estamos otimistas quanto ao futuro do basquete do Brasil? Podem estar. Podem ficar tranquilos e otimistas. Porque, assim, se a gente está hoje em dia sem jogador na NBA, é só uma fase. Vamos ter grandes talentos aí no futuro, e talvez até com grande protagonismo também. É só ter um pouco de paciência. O basquete brasileiro vem evoluindo. A gente tem que agradecer muito aí a NBB e a CBB também pelo trabalho que estão fazendo. Cada um no seu quadrado, né, como se fala. Mas estão fazendo um bom papel e acredito que é questão de tempo. É questão de tempo a gente ter mais jogadores na NBA e crescer cada vez mais. Arlen, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou te mandar, você fica de olho no WhatsApp, eu vou te mandar meus highlights pra você mandar lá pro Danny Ainge lá no Utah Jazz. Pode deixar. Preferência Pistons, que eu sou torcedor do Pistons aqui. Eu vi ali atrás, eu percebi. Tem preferência, sim, mas se alguém tiver interessado num pivô de mais de 100... Pivô não, pivô de mais de 100 quilos, de 1,80m, de 32 anos, com o joelho ferrado, você já sabe quem ligar. Mas brigadão, hein, Arlen? Nada, que isso. Eu que agradeço aí. E tô disponível aí a hora que vocês quiserem aí também, fazer uma nova aí, ou até algum parceiro nosso que é o Sandro, o Arnaldo, estamos disponíveis aí. Muito obrigado, Arlen. Tentei ali uma vaguinha na Summer League, como vocês ouviram, mas não consegui. Quem sabe no futuro aí. Tô novo ainda, 32 anos ainda, flor da idade.
Mas obrigado, Matheus, também, pela participação na primeira parte. Então é isso, pessoal. Se você é fã de NFL, não deixe de escutar o programa sobre NFL que eu postei nesse domingo. Previsões ousadas para a temporada da NFL que tá chegando. Então é isso. Até a próxima. Tchau.